Olá pessoal, aqui é o Dr. Henrique Masson e você está no nosso terceiro vídeo da nossa série sobre lentes de contato dental. E eu quero que você já coloque aqui nos comentários se você está gostando dessa série e quero te pedir também para você se inscrever no canal, ativar o sininho e bora para o nosso próximo conteúdo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 3 tipos diferentes de lentes de contato dental. Nesse vídeo você vai descobrir quando nós utilizamos a técnica artesanal, a técnica injetada e a técnica feita digitalmente. Tá curioso para saber? Então acompanhe esse vídeo. Pessoal, uma coisa muito interessante que vocês precisam saber é que aqui no consultório o dentista faz a moldagem do paciente, dos dentes do paciente, ou o dentista vai fazer o escaneamento da boca do paciente. E aí quando o dentista manda esse trabalho para o laboratório, lá eles vão decidir, o dentista e o protético, qual vai ser a técnica utilizada para realizar aquele caso. Por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre 3 possíveis tipos de lente de contato dental. Então vamos lá. O primeiro caso é quando nós vamos resolver dentes unitários. Por exemplo, o paciente fraturou um dente, ou o paciente tratou o canal de um dente da frente, esse dente escureceu. Que nem esse caso que eu vou mostrar para vocês, que é de um dentista. Esse paciente teve uma fratura do incisivo central há um tempo atrás e teve que tratar canal. E o dente dele ficou escuro. E quando nós precisamos copiar apenas um dente, é o caso mais difícil que nós temos, porque a gente tem que imitar todas as características dos dentes vizinhos. Então a gente tem que imitar a anatomia, tem que imitar a forma, tem que imitar a textura e principalmente tem que imitar as cores. Porém, o dente não tem apenas uma única cor. O dente tem camadas de cores. E aí vocês podem ver nessas fotos que o ceramista vai acrescentando as massas de porcelana, imitando, simulando as cores de um dente natural. Então cada massa de porcelana representa uma cor do dente. E aí ele vai aumentando, ele vai adicionando essas massas, dando o formato do dente, já pensando na cor finalizada. Como é que funciona? Cada massa que o ceramista adiciona a esse dente, ele leva para o forno para que essa cerâmica passe do estado de pó e líquido para o estado sólido, vamos dizer assim. E depois ele vai adicionando e vai colocando no forno. Adiciona e coloca no forno. Quando ele termina o processo de adição de porcelana, chegou a hora agora dele dar acabamento e polimento dessa peça. E quando a gente precisa usar essas lentes extremamente personalizadas? Quando o dente tem muitas características particulares, por exemplo, manchas, estrias, quando esse dente possui características anatômicas muito profundas, uma diferença de coloração extremamente ressaltada, extremamente presente, aí a gente vai precisar fazer uma peça totalmente personalizada. E aí você pode me perguntar, doutor, mas eu posso fazer lentes personalizadas em todos os dentes? Sim, você pode. Porém, uma informação que eu preciso te dar é muito importante. As lentes personalizadas, feitas em porcelana feldspática, elas têm uma resistência menor. E aí nós temos um grande problema. Se um paciente tem bruxismo ou apertamento, ou ele precisa fazer uma reabilitação que necessite de um material que tenha mais resistência e durabilidade, as lentes personalizadas podem ser um problema. Por isso, nós vamos mostrar agora para vocês o caso de lentes injetadas. As lentes injetadas normalmente é feita de uma porcelana chamada IMEX. E a porcelana de IMEX tem uma grande resistência, muito próxima do metal. Então nós conseguimos aliar agora a estética, uma cor bacana e também uma grande resistência. O processo laboratorial é um pouco diferente da personalizada. O dentista não vai utilizar as massas de porcelana fazendo ali as camadas de cores. Ele vai fazer casquetes, que são enceramentos, que são dentes encerados individualmente, igual vocês podem ver nessa foto aqui. E depois ele vai pegar esses dentes individualmente e vai fazer o processo de injeção. Ele vai injetar a porcelana dentro de uma máquina. Depois que essas porcelanas forem injetadas, ele agora remove cada uma delas e começa a fazer o processo de acabamento e polimento. Muito importante ressaltar que essas lentes também vão ficar super bonitas, porque o protético, porque o ceramista faz um trabalho minucioso e totalmente personalizado para que essas lentes fiquem naturais. E como é que ele pode fazer essas características de naturalidade, essas nuances de cores e diferentes texturas? Ele faz todo um processo de finalização dessas peças e as cores ele consegue fazer o que a gente chama de maquiagem, onde ele consegue pintar os detalhes, promovendo ali aquelas nuances que cada dente tem, que traz naturalidade para o caso. Bem legal, não é mesmo? Então nós vamos utilizar as porcelanas injetadas para quando nós precisarmos melhorar, aliar a estética, uma boa coloração e alta resistência. Agora nós vamos para o terceiro e último tipo de lente de contato dental, que são as lentes feitas de maneira digital, ou seja, tem muita tecnologia envolvida nesse processo. Como surgiu
o advento das lentes feitas de maneira digital. Com o passar do tempo, a tecnologia começou a invadir os consultórios odontológicos, e esse é um processo irreversível. E junto com esse processo de avanço tecnológico, o dentista passou a ter um aliado nos seus trabalhos protéticos e também nos seus atendimentos. Então, nós chamamos todo esse processo digital de fluxo digital. Então, eu vou te explicar agora o passo a passo de um caso feito do fluxo digital. O paciente veio até o consultório, fez a avaliação e ele deseja fazer lentes de contato dental. O dentista faz o escaneamento da boca do paciente e vai gerar um arquivo digital. Esse arquivo digital é encaminhado lá para o laboratório através de um e-mail e o protético vai abrir aquele arquivo na tela do computador e vai começar a fazer todo o planejamento do início ao fim daquele caso. Ele faz os ajustes das peças, ele vai definir a largura, a espessura, proporção, tudo feito na tela do computador. Depois que ele definiu o planejamento, com apenas um clique, ele lança essas informações para uma máquina chamada CAD/CAM. Essa máquina vai fresar, ela vai fazer o design dessas peças. Diferentemente das peças que são injetadas, essas peças são feitas 100% de maneira automatizada. Depois que essas peças são finalizadas, elas vão para a mão do protético para ele também fazer a finalização do caso. E nessa finalização, ele vai dar a textura, acabamento, polimento e todos os detalhes anatômicos para trazer também a naturalidade, devolver um sorriso totalmente personalizado, feito exclusivamente para aquela paciente. E qual que é a grande vantagem desse tratamento feito 100% de maneira digital? Nós conseguimos resolver esses casos de maneira muito rápida, de maneira muito prática. Eu tenho certeza que você não tinha a mínima noção de que existiam essas 3 técnicas para poder fazer as lentes de contato dental. Às vezes a gente vê o sorriso pronto e não imagina o que acontece nos bastidores. Mas é muito importante vocês entenderem que existem essas diferenças e que nós, dentistas, precisamos saber indicar a melhor solução para você. E agora eu quero conversar com vocês um tema que é muito, mas muito polêmico. Doutor, eu preciso desgastar os dentes para poder fazer lente de contato dental? Você também já teve essa dúvida? Então, fique pronto para o nosso próximo vídeo. Te espero lá!